28 Days Later propõe mais do que uma narrativa de terror convencional. Sua estrutura visual e simbólica desenha um cenário psíquico em colapso. O filme parte da liberação de chimpanzés infectados com um vírus que destrói o controle racional, desnudando impulsos primitivos. Essa infecção opera como metáfora do rompimento da repressão civilizatória, evidenciando a fragilidade das estruturas que contêm o desejo e a violência latente. O protagonista desperta em um hospital vazio, marcado por nudez e desorientação, imagem que remete a um nascimento arquetípico. Sua trajetória se inicia nesse ambiente suspenso entre a realidade e o sonho, onde os jornais acumulados e os cartazes de desaparecidos evocam não só uma crise social, mas um colapso interno. O trauma coletivo que permeia a cidade abandonada se espelha no vazio subjetivo do personagem. A cidade deserta transforma-se em um território simbólico, cujos espaços refletem fragmentos de um inconsciente em decomposição. Monumentos antes associados à estabilidade tornam-se cenários de abandono, funcionando como espelhos de um eu dilacerado. As ruas silenciosas operam como metáfora de uma mente esvaziada de vínculos, onde o tempo parece suspenso entre o antes e o depois do trauma. A trilha sonora assume papel de mediadora emocional, produzindo paisagens sonoras que intensificam o vazio afetivo. A repetição minimalista das composições ecoa a monotonia de uma pulsão não elaborada, enquanto o figurino rasgado dos personagens visualiza a perda da identidade social. Tudo se organiza para representar um mundo onde o simbólico já não opera como barreira à irrupção do real. Sob a ótica psicanalítica, a infecção generalizada não é apenas biológica, mas representa a liberação incontrolável de conteúdos recalcados. O que emerge não são monstros exteriores, mas figuras que condensam o que foi negado ou excluído da consciência. A violência explosiva dos infectados aponta para o desamparo humano diante do retorno do reprimido. A jornada do protagonista configura-se como uma travessia por camadas do psiquismo. Sua caminhada não é apenas geográfica, mas exprime o confronto progressivo com aspectos fragmentados de si mesmo. O percurso em meio ao colapso externo opera como um rito de passagem forçado, onde o sujeito é impelido a enfrentar o que permaneceu recalcado ou não simbolizado. Ao abandonar a lógica clássica da luta entre bem e mal, o filme desloca o foco para tensões internas entre pulsões de vida e de morte. A sobrevivência deixa de ser uma questão apenas física para tornar-se um processo de reorganização do eu após a dissolução de referências. Neste sentido, o apocalipse narrado figura como metáfora de um trauma que obriga à reinvenção subjetiva. A fusão entre estética digital e estrutura narrativa intensifica a atmosfera de delírio e colapso. O uso de câmeras digitais confere uma textura de realidade distorcida, como se o próprio olhar estivesse contaminado. Diante desse universo em ruínas, 28 Days Later configura-se como um estudo imagético do inconsciente em estado bruto, onde o horror reside naquilo que a civilização tentou esconder de si mesma. A arquitetura urbana em ruínas funciona como espelho do colapso das instâncias psíquicas. A cidade vazia e silenciosa rompe com a lógica do espaço organizado, evocando uma regressão a estados primitivos de experiência. A ausência de trânsito, comércio e interação social desvelam um mundo onde as regras do superego perderam validade, instaurando o domínio do pulsional. Elementos cotidianos, como telefones mudos e supermercados saqueados, adquirem valor simbólico ao representar a falência das redes de significação. O vazio sonoro e a repetição de objetos abandonados expressam a desconexão entre sujeito e linguagem. O simbólico, nesse contexto, não oferece mais sustentação, e o real invade o espaço sem barreiras. O hospital onde o protagonista desperta opera como metáfora do nascimento traumático. Isolado, nu e desorientado, ele é lançado em um mundo sem garantias, como se fosse confrontado com o retorno ao estado de absoluta dependência. A travessia dos corredores desertos evoca um útero invertido, onde a gestação se dá não pela proteção, mas pela exposição ao horror. A igreja profanada, com cadáveres empilhados sob a cruz, explicita a falência do sagrado enquanto suporte do imaginário. O templo, antes lugar de acolhimento e transcendência, transforma-se em palco do irracional. O salto do padre infectado contra o protagonista marca o momento em que a fé se converte em violência, revelando o esgotamento das narrativas redentoras.
A ponte de Westminster atravessada em silêncio substitui a travessia simbólica por um deslocamento sem destino. Ausente de espectadores, o ato perde seu valor social e torna-se ritual vazio, repetição mecânica de um gesto sem amparo. A travessia representa a perda de sentido, o movimento de um sujeito que caminha entre ruínas em busca de um novo lugar psíquico. A casa abandonada onde os personagens se refugiam remete a um espaço arcaico de proteção materna. No entanto, a ameaça constante quebra qualquer possibilidade de aconchego, indicando que o abrigo simbólico está contaminado pela presença do real. A fragilidade das paredes reflete a permeabilidade do eu diante das forças pulsionais que o assediam. A floresta que surge mais adiante inscreve um retorno ao selvagem, mas também a ambiguidade dos impulsos. Longe da cidade, o grupo não encontra paz, mas inquietação primitiva. O verde, longe de ser apaziguador, adquire tonalidade opressiva, como se a natureza expressasse a pulsão de morte em estado puro. Não há refúgio possível diante do colapso do simbólico. O cenário geral, composto de ruínas, escombros e silêncio, opera como manifestação visual do trauma coletivo e individual. Cada espaço representa uma instância psíquica degradada, incapaz de conter o que retorna do recalque. A cidade devastada não é apenas pano de fundo, mas corporificação daquilo que Freud chamou de perturbações do mundo interno exteriorizadas em imagem. O percurso de Dean é estruturado como um processo de reconstrução psíquica diante da dissolução da realidade. Ao despertar em um mundo vazio, ele é confrontado com a ausência de referências, como se sua própria identidade estivesse suspensa. A amnésia inicial e o silêncio ao redor configuram um estado de desamparo originário que evoca a experiência do infância diante do desconhecido. Ao encontrar Selena e Mark, Dee inicia um movimento de identificação primária que visa recompor laços simbólicos. A presença do outro se torna imprescindível para a delimitação do eu. Entretanto, esses vínculos são frágeis, marcados pela ameaça constante e pela possibilidade de perda súbita, como no assassinato de Mark. A pulsão de vida é constantemente atravessada pela presença da morte. O trauma da perda familiar, confirmado quando Dee visita sua casa, funciona como momento de inscrição do real. Os corpos dos pais e o bilhete suicida instauram uma ruptura definitiva com o passado. O lar, outrora espaço de segurança imaginária, revela-se como local de finitude. A castração simbólica torna-se inescapável e marca a passagem do inconsciente à consciência do irreparável. A capacidade de agir emerge em Dean como resposta à experiência traumática. O sujeito passivo dá lugar a um ser que escolhe, decide e mata. Essa transformação é acompanhada por alterações na expressão facial, no tom de voz e na corporeidade, indicando a emergência de um novo posicionamento psíquico. O ato deixa de ser impulsivo e adquire dimensão estratégica, marcada por cálculo e intenção. A masculinidade do protagonista é construída em meio ao colapso do simbólico, revelando-se como performance que responde ao horror. Dean precisa proteger, dominar e eliminar para existir. Sua virada agressiva, no entanto, não é apenas autodefesa, mas aproximação perigosa com o gozo da destruição. O que antes era defesa, torna-se prazer em ultrapassar limites. O encontro com Hannah e seu pai apresenta a possibilidade de reinscrição do amor no campo simbólico. A refeição compartilhada, os risos tímidos e o abrigo conjunto funcionam como gestos mínimos de retorno à cultura. A figura paterna reaparece brevemente, mas a morte de Frank desfaz essa reconstrução incipiente. A perda do pai marca nova queda no vazio. Ao ser capturado pelos militares, Dee é confrontado com uma versão perversa do superego. A promessa de ordem e futuro revela-se estrutura de dominação e gozo. O protagonista é submetido à lógica do sacrifício e do espetáculo da violência. Nesse momento, seu agir se radicaliza, alcançando um ponto em que a diferença entre humano e monstro se esvai. A libertação final e o reencontro com Selena apontam para uma possível simbolização da experiência. O eu não retorna ao ponto de partida, mas emerge outro, forjado pelo contato com o real. Dean sobrevive não por evitar o horror, mas por atravessá-lo e transformar-se. Sua jornada configura uma metáfora do trabalho psíquico diante do trauma. Não a cura, mas a elaboração possível.
A figura dos infectados representa o retorno do recalcado sob forma incontrolável e destrutiva. Dotados de uma fúria sem mediação, esses seres funcionam como metonímia do gozo desenfreado. Eles não desejam, apenas atacam, movidos por uma pulsão que não se submete à simbolização. O contágio ocorre pelo olhar ou pelo toque, como se o desejo do outro invadisse o sujeito sem permissão. A ausência de linguagem nos infectados reforça a ideia de que estão fora da ordem simbólica. Gritam, mas não articulam palavras. Correm, mas sem direção estruturada. Essa ruptura com o campo do significante os aproxima da figura do objeto, aquilo que não pode ser incorporado nem expulso. São restos da civilização, testemunhas do colapso do laço social. Ao contrário de antagonistas clássicos, os infectados não possuem motivação consciente nem projeto de dominação. Sua função narrativa é expressar o que há de mais primitivo e violento no psiquismo. Encarnam a pulsão de morte em sua forma pura, sem travestimento moral ou estético. Sua ameaça não é ideológica, mas orgânica, visceral, imediata. O exército, por sua vez, introduz outro tipo de antagonismo, mais insidioso e perverso. Diferente dos infectados, os soldados falam, planejam, prometem e traem. Fingem restaurar a ordem, mas instauram o gozo do controle absoluto. Sua violência é racionalizada, justificada pela ideia de sobrevivência da espécie. O superego aqui não proíbe, ele manda gozar. A casa militar onde Jin, Selena e Hannah são levados remete a uma fortaleza edipiana invertida. Ali, o pai simbólico está ausente, substituído por figuras que abusam de sua autoridade. A promessa de proteção se revela armadilha para o exercício sádico de poder. O desejo das mulheres é suprimido, reduzido à função de reprodução. O corpo feminino torna-se território de posse. Os infectados e os soldados compartilham traços estruturais. Ambos representam formas de destruição do sujeito. No entanto, os militares o fazem sob a aparência de normalidade. A farda, o discurso e a organização tornam sua perversão ainda mais ameaçadora. Diferente do monstro que ataca de forma direta, o militar corrompe a partir de dentro, disfarçado de civilidade. A vingança de Jin contra os soldados é ambivalente. Ao eliminar os algozes, ele repete a lógica da violência, tornando-se quase indistinguível dos infectados. A câmera sublinha essa metamorfose, destacando olhos dilatados, sangue escorrendo e gestos brutais. A fronteira entre herói e antagonista torna-se porosa, revelando o contágio simbólico que atravessa o sujeito. Esses antagonistas revelam que a ameaça não está apenas no exterior selvagem, mas também no interior civilizado. O mal não vem só de fora, mas se engendra nas instituições que deveriam proteger. O verdadeiro horror do filme é o desvelamento de que o superego civilizatório pode ser tão destrutivo quanto o gozo pulsional. Não há abrigo seguro no simbólico desmoronado. A narrativa do filme é estruturada em duas fases que refletem dinâmicas psíquicas distintas. A primeira parte evidencia a luta contra o id coletivo, onde os personagens se movem por espaços abertos, constantemente ameaçados por forças que escapam ao controle consciente. Essa etapa ilustra o confronto com pulsões desordenadas, que invadem e desorganizam a experiência subjetiva. O uso da câmera DV confere uma sensação de imediatismo e crueza, aproximando o espectador da desorientação dos personagens. As ruas vazias e florestas sombrias tornam-se terreno de caça para os infectados, que simbolizam o impulso agressivo e a desagregação do eu. O plano sequência e cortes abruptos mimetizam a instabilidade do campo psíquico. Na cena do supermercado abandonado, o vazio e a ausência de consumo subvertem expectativas, revelando a ausência do desejo tradicional. Em vez disso, predomina a fuga desesperada de uma força canibalística, que se impõe como uma ameaça pulsional irresistível. A ausência de diálogo ressalta a precariedade da comunicação e do laço social. A segunda fase desloca a ação para um ambiente fechado e opressivo, a mansão militar. Esse espaço simboliza a prisão psíquica do superego distorcido, que não funciona como instância reguladora, mas como dispositivo de controle e punição. Os corredores claustrofóbicos e a iluminação fria refletem a repressão extrema e a falta de alívio.
O Major West encarna esse superego autoritário, que impõe regras arbitrárias e tortura para preservar uma ordem ilusória. A vigilância constante por câmeras reforça a sensação de panoptismo, que fragmenta e aprisiona o sujeito. O conflito psíquico intensifica-se, colocando em xeque a possibilidade de resistência e autonomia. Dee atravessa uma transformação radical nessa fase. Após matar os soldados, ele adquire uma aparência bestial, marcada por sangue e gestos violentos, como se incorporasse à própria sombra. Essa ambiguidade suscita dúvidas sobre sua integridade psíquica, evidenciando a difícil integração dos aspectos reprimidos. Selena expressa inicialmente temor diante dessa transformação, simbolizando o conflito entre integração e possessão arquetípica. O equilíbrio psíquico torna-se instável, e o sujeito oscila entre o controle consciente e o domínio das pulsões. A dualidade entre civilização e selvageria torna-se manifesto nesse processo. Essa divisão estrutural da narrativa espelha a anatomia de uma psique em colapso, onde a tensão entre id e superego desencadeia rupturas e tentativas de reintegração. O filme revela como o equilíbrio do aparato psíquico é frágil, e que a sobrevivência depende da negociação permanente entre as forças contraditórias que o constituem. O desfecho do filme sintetiza as tensões entre consciência e inconsciente por meio de uma trindade simbólica formada pelos três sobreviventes. Essa configuração arquetípica revela o processo de reconciliação psíquica entre os aspectos fragmentados da personalidade, sugerindo uma possível reintegração do self. A cena final na cabana remete a uma esperança tênue de equilíbrio após a crise. O retorno do banner Hello simboliza a tentativa de comunicação entre níveis psíquicos antes dissociados, evidenciando a necessidade de diálogo entre o consciente e o inconsciente. O desaparecimento dos infectados, morrendo de fome nas estradas, representa a domesticação da sombra coletiva e a superação parcial do impulso agressivo descontrolado. Sob a perspectiva freudiana, a sobrevivência não se configura como uma vitória definitiva, mas como o reconhecimento da vulnerabilidade humana diante do desamparo existencial. O trauma exposto no cenário pós-apocalíptico exige a constante mediação entre as pulsões de vida e de morte, demonstrando que a psique está sempre em processo de negociação. A imagem final, que mostra roupas remendadas e campos verdejantes, indica a continuidade da vida mesmo após rupturas profundas, apontando para a pulsão de vida que resiste às forças destrutivas. O filme revela que, apesar do caos, existe uma capacidade inerente de recuperação e adaptação do psiquismo frente ao sofrimento. A metáfora do vírus da raiva como elemento biológico e psíquico evidencia a fragilidade dos sistemas sociais e internos que sustentam a ordem e a razão. A narrativa expõe o colapso do princípio de realidade, ressaltando o quanto a sombra não enfrentada pode levar ao destino coletivo. A estética digital, longe de ser mero recurso técnico, funciona como expressão da desorganização do inconsciente. A escolha da câmera e do figurino contribui para a representação visual do colapso da persona, ressaltando o pesadelo acordado vivido pelos personagens. A sobreposição das lentes freudiana e junguiana permite a compreensão da obra como uma catálise do inconsciente coletivo e individual. O filme propõe uma reflexão profunda sobre a natureza humana e suas vulnerabilidades diante do caos e da violência. Por fim, a pergunta que ecoa no desfecho, sobre a possibilidade real de escapar da própria natureza sombria, permanece em aberto, convocando o espectador a confrontar suas próprias sombras e a reconhecer a importância da integração psíquica para a sobrevivência.